Na casa de Oxalá, filho vai se batizar. Na casa. Olá, irmãos e irmãs, tudo bem com todos? Estamos hoje aqui para mais uma aula na nossa escola de Umbanda. Hoje nós vamos falar de um batismo na Umbanda. Qual o ritual do batismo na Umbanda, tá? No final do vídeo, como toda vez eu falo, dúvida, sugestões, críticas sobre a aula, eu quero que vocês, no caso, se comuniquem com a gente por ali ou aqui pelo canal, tá? Dê seu like, compartilha, tá? Que é muito importante não para nós, é muito importante para quem precisa de informação. Tem muita gente precisando, tá ok? O batismo na Umbanda. Hoje vamos falar sobre esse tema bem interessante, que é o batismo de Umbanda. Muitas dúvidas ainda rondam esse tema, mas compreendendo melhor, podemos ter a ciência da importância que ele representa em nossa jornada. A cerimônia de batismo acontece de diferentes formas nas diferentes religiões. O judaísmo, conhecido como batizar ou bat mitzvah, acontece de forma distinta, segundo o sexo da criança, e é necessário para a iniciação religiosa dos fiéis. Para o islamismo, batizar é fazer com que o bebê escute em primeiro lugar a palavra de Deus, que é proferida no ouvido da criança após seu nascimento. Em seguida, deve ser distribuído aos pobres o mesmo peso da criança em prata. No budismo, o ritual é realizado na fase adulta, quando durante um ano a pessoa se prepara para receber um novo nome em sua ordem na linguagem de Buda. No protestantismo, a criança, a partir de 10 anos ou mais, ou como adulto, passa por uma cerimônia onde precisa ser imerso totalmente em água para receber o sacramento. Para o candomblé, o batismo acontece numa cerimônia conhecida como o dia de dar o nome, ou seja, dizer qual o orixá da criança, a qual é banhada de óleo, mel e outros líquidos. No catolicismo, o sacramento confirma que a criança é católica e que pertence à igreja, pois o batismo é a porta de entrada para a religião, na qual o padre faz o sinal da cruz sobre a criança, unta seu peito com óleo e derrama água sagrada sobre sua cabeça. No kardecismo não há batismo, pois eles dizem que não realizam rituais. Como vemos, cada um tem a sua forma de se referir à cerimônia, com seus significados e liturgias. Em todas as religiões do mundo, o batismo é sem dúvida um sacramento primordial, cada um com seus rituais atendendo à vontade de Deus, para que seu filho Jesus igual ao seu filho Jesus. O importante é que todas aproximam de Deus aquele que é batizado. Na Umbanda não acontece diferente. O batismo vem como uma forma de unir o filho ao pai, através dos elementos da natureza que energizam e consagram o amor divino em nossas vidas. Batizar vem de uma palavra grega que significa mergulhar. Tem por definição o começo de um novo nascimento, a inserção no reino de Deus. Batizar é acordar para a religião a qual você se propõe seguir e adorar. Ao ter a cabeça lavada pela água sagrada, o cristão purifica sua energia para o seu próprio renascimento espiritual.
com a consciência de seu caminho pela água, com a consciência de seu caminho, perdão. O batismo dentro da Umbanda aparece como sacramento indispensável, pois só após realizá-lo o médium terá uma vida religiosa completa. O recebimento desse sacramento marca o momento em que Oxalá consagra os filhos adeptos, como forma de protegê-los contra o mal e contra a negatividade. É importante entendermos que o ritual fundamenta-se na língua áurica e na ativação dos chakras. A água realizada, a limpeza, a purificação, jogada normalmente sobre a cabeça, na altura do chakra coronário. Ativa este chakra, provém uma unificação com a força espiritual superiores. Na Umbanda, além de ativarmos a ligação dos chakras coronário com a força de Oxalá, normalmente consagramos ainda a cabeça à energia da natureza, promovendo então não só a limpeza espiritual, como o fortalecimento e o equilíbrio da relação matéria-espírito. Além disso, os outros chakras também recebem imantação, garantindo o fechamento dessas forças negativas e seus ativamentos somente para a entrada de energias positivas e benéficas. No batismo de Umbanda, os filhos indicam padrinhos para orientá-los no caminho da espiritualidade, sendo que estes podem ser irmãos encarnados ou guias espirituais, os quais são devidamente preparados para os seus médiuns na hora da consagração. Os padrinhos são muito importantes na cerimônia do batismo. São eles sem intercessão pelo desenvolvimento espiritual da pessoa. Geralmente os padrinhos são os responsáveis, juntamente com os pais, pelo ensino da religião. Não existe a obrigatoriedade dos padrinhos da Umbanda serem umbandistas. Cabe aos pais decidirem ou ao adulto a ser batizado escolher seus padrinhos. O que é importante é que os padrinhos, ao mesmo tempo, respeitem e compartilhem da intenção do sacramento, fazendo suas promessas com toda sinceridade e consciência do seu papel. O batismo dentro da Umbanda tem por finalidade regular a faixa vibratória da pessoa, adulto ou ainda criança, para que, durante a sua vida terrena, ele possa ter uma receptividade para as boas vibrações. Assim, afirma-se que é igual ideal. Para que o batismo seja realizado preferencialmente das 7 semanas após o nascimento até o 7º ano de idade. Após essa idade, também é importante sua realização, pois a proteção é sempre bem-vinda durante toda a vida. Afinal de contas, sempre é tempo de despertarmos para a importância da fé em nossa jornada. E se tivermos auxílio de guias protetores, nosso caminho será ainda mais iluminado para a proteção daqueles que nos querem bem. Segundo a Umbanda do Brasil, ainda são poucos os médiuns que são batizados com plena sabedoria do verdadeiro significado do batismo. É muito comum médiuns umbandistas serem batizados sem nenhum tipo de consciência sobre o quanto é importante esse sacramento. Dirigentes espirituais precisam perguntar aos seus filhos, e é isso mesmo que eles desejam, preparando ou explicando o que significa esse ritual. Ao se abrirem, os umbandistas criam uma
ligação muito forte com o Oxalá e seus orixás. O batismo é um ato simples, porém muito importante. Por isso é a porta de entrada da bênção divina de Oxalá e dos orixás. Cada chefe de terreiro tem suas instruções para o ritual, pois a liturgia da cerimônia depende ainda da linha das falanges que comandam a casa umbandista e sua força de trabalho, mas sempre mantendo os mesmos fundamentos relacionados ao sacramento. O ritual pode ser praticado dentro do próprio terreiro, como também na cachoeira ou em outro local que tenha força, carga e energias da natureza, como uma cachoeira, por exemplo. Os principais elementos utilizados pela liturgia da Umbanda no batismo são a água purificadora de Oxalá para fazer a lavagem da cabeça, filtro central da energia espiritual. A vela de cera, cuja chama é a luz divina, que nos mostrará o caminho do bem, e a pemba, que faz a imantação dos nossos centros energéticos, nos protegendo contra os fluidos negativos. Então eles são adicionados à medida que o condutor da cerimônia verifica a necessidade. Na Umbanda não se acredita no pecado, em premiação ou punição após a morte. Crê-se que a vida pode ser boa e deverá ser levada com prazer e alegria. Por isso, o batismo não deve ser entendido como a salvação da alma. Esse o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Como poderiam as crianças nascerem sem as graças divinas? Ou um adulto ter perdoado, ou mesmo com o arrependimento sincero de suas próprias faltas? O batismo não é a condição de que alguém mereça ingressar no reino de Deus. É apenas uma forma de proteção nesse momento de prova e expiações. A pessoa que recebe o batismo de Umbanda não é obrigada a ter um vínculo definitivo com a religião. Ela apenas roga a proteção do orixá e dos guias espirituais para si. Recebe a ternura da bênção dos vovôs e vovós e a firmeza da conduta dos caboclos de pena, com o objetivo de dar proteção e de anunciar uma nova vida esta que futuramente decidida seu destino religioso sem amarras, mas as bênçãos protegidas independente desta escolha. Para encerrar nossos estudos do dia de hoje, relembro que ponto que costumamos cantar, que diz assim: a Umbanda tem fundamento, é preciso preparar. Desta forma é importante sempre ter em mente os fundamentos da Umbanda. São formas de canalização de energia para que possamos lidar com as situações que encontraremos durante a missão que viemos cumprir a Terra. Assim, é preciso trabalhar, estudar, organizar, estruturar-se e sentir a Umbanda através do entendimento do que praticamos. Receber a bênção do batismo de Umbanda é ser portador da missão e transmitir a palavra de Deus através de ensinamentos de fé e amor e caridade. Assim, irmãos, encerro o texto de hoje rogando ao Pai sua proteção em todos os momentos e agradecendo a Deus a oportunidade de ter ao nosso lado seus anjos de luz que nos orientam, nos escutam e nos aconselham, assim como prometeram no momento em que nos receberam como seus afilhados.
e você ainda não foi batizado, está esperando o que para procurar seu dirigente e pedir para receber esta bênção tão importante? Então quer dizer, gente, o batismo ele é um sacramento, tá? Não é só um sacramento da Igreja Católica, do evangélico, no caso do protestantismo, não é um do budismo, não é isso daí, tá? Então é um conjunto de coisas. Na Umbanda a coisa é séria. Na Umbanda pede-se a proteção na hora do batismo, que é a hora que vai achar a hora que vai limpar o chakra coronário, que é o chakra que nós temos em cima da cabeça, e logicamente vai limpar todos os outros chakras que nós temos pelo corpo, tá? E não necessariamente, que nem diz o texto, não necessariamente nós precisamos seguir a Umbanda, mas vamos batizar, vamos ser aquilo dentro da gente, no nosso coração. Tá ok, irmãos e irmãs? Obrigado. E no final tem o e-mail, de novo falando aquele e-mail que a gente fala todo o canal, toda a aula. Porque nós estamos aqui para ensinar, mas estamos aqui para aprender também. Tá ok? Dúvida, crítica, sugestões, manda pra gente. Tá ok, pessoal? Que Oxalá abençoe cada um de vocês, sua família e todos os seus. Obrigado. Tchau. Batiza ele, que filho quer se batizar.